Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Mosaicos e Miscelâneas. Meu nome é Daniela e, dando continuidade à leitura de Percy Jackson e o Mar de Monstros, hoje nós leremos juntos o capítulo 14. Tenho um problema de barragem. Na extremidade do depósito de lixo, encontramos um caminhão de reboque tão velho que bem poderia ele mesmo ter se jogado fora. Mas o motor funcionou e estava com o tanque cheio, então decidimos pegá-lo emprestado. Foi Thalia quem dirigiu. Ela não parecia tão atordoada quanto Zoé, ou Groover, ou eu. Os esqueletos ainda estão por aí, lembrou-nos. Precisamos seguir em frente. Ela nos conduziu pelo deserto sob um céu azul muito claro, a areia tão brilhante que doía nos olhos. Zoé sentou-se na frente com Thalia. Groover e eu nos sentamos no tampo da carroceria do caminhão, encostados no guincho. O ar estava fresco e seco, mas o bom tempo parecia um insulto depois de perdermos Bianca. Minha mão fechou-se em torno da pequena figura que custara a vida dela. Eu ainda não sabia nem que Deus era aquele. Nico saberia. Ah, deuses, o que eu ia dizer a Nico? Queria acreditar que Bianca ainda estava viva, em algum lugar, mas tinha o pressentimento de que ela se fora para sempre. Devia ter sido eu, afirmei. Era eu quem devia ter entrado no gigante. Não diga isso. Groover estava em pânico. Já é ruim o bastante Annabeth ter desaparecido. E agora, Bianca? Você acha que eu iria aguentar se... Ele fungou. Você acha que alguém mais seria meu melhor amigo? Ah, Groover. Ele enxugou os olhos com um tecido oleoso que lhe deixou o rosto sujo, como se tivesse usado uma pintura de guerra. Eu estou bem. Mas não estava. Desde o encontro no Novo México, seja lá o que tenha acontecido quando aquele vento selvagem soprou, ele parecia muito frágil, mais emotivo do que de hábito. Eu temia falar com ele sobre isso, pois ele poderia começar a berrar. Pelo menos tem uma coisa boa em que ter um amigo mais descontrolado do que você. Percebi que eu não podia ficar deprimido. Tinha que deixar de lado as lembranças de Bianca e seguir em frente, como Thalia estava fazendo. Eu me perguntava sobre o que ela e Zoe estariam conversando na cabine do caminhão. O caminhão-reboque ficou sem gasolina na beira do cânion de um rio. Mas não tinha problema, pois a estrada também terminava ali. Thalia saltou e bateu a porta. Imediatamente, um dos pneus estourou. Ótimo! O que mais vai acontecer? Observei o horizonte. Não havia muito para se ver. Deserto em todas as direções. Blocos ocasionais de montanhas áridas erguendo-se aqui e ali. O cânion era a única coisa interessante. O rio, propriamente dito, não era muito grande. Tinha talvez uns 50 metros de largura. Água verde com algumas cachoeiras. Mas abria uma grande cicatriz no deserto. O penhasco despencava abaixo de nós. Tem uma passagem, disse Groover. Podíamos descer até o rio. Tentei ver do que ele estava falando e, por fim, percebi uma minúscula saliência que se insinuava para baixo na face do rochedo. É uma passagem para bodes, disse eu. E daí? Perguntou ele. Nós três não somos bodes. Podemos conseguir, insistiu Groover. Eu acho. Pensei na possibilidade. Eu já havia enfrentado penhascos antes, mas não gostava deles. Então, olhei para Thalia e vi o quanto ela havia empalidecido. O problema dela era a altura. Ela nunca conseguiria. Não, disse eu. Eu acho que deveríamos subir um pouco mais o rio. Mas, disse Groover, venham, chamei. Uma caminhada não vai nos fazer mal. Olhei para Thalia. Seus olhos disseram um rápido obrigada. Seguimos o rio por cerca de meia hora antes de encontrarmos uma descida mais fácil até a água. À margem havia um serviço de aluguel de canoas inativo naquela época, mas deixei uma pilha de dracmas de ouro no balcão e um bilhete dizendo vale 2 canoas. Precisamos subir o rio, afirmou Zoé. Era a primeira vez que eu a ouvia falar desde o ferro velho.
e fiquei preocupado por sua voz parecer tão ruim, como a de alguém com gripe. As cachoeiras são rápidas demais. Deixem isso comigo, eu disse, e pusemos as canoas na água. Thalia me puxou de lado quando estávamos pegando os remos. Obrigada pelo que fez lá atrás. Não há de quê. Você pode mesmo... Ela fez um gesto com a cabeça na direção das cachoeiras. Você sabe? Acho que sim. Em geral, sou bom com a água. Você levaria Zoé? Perguntou ela. Eu acho que talvez você possa falar com ela. Ela não vai gostar disso. Por favor, não sei se suporto ficar na mesma canoa que ela. Ela está começando a me preocupar. Aquela era a última coisa que eu queria fazer, mas concordei. Os ombros de Thalia relaxaram. Te devo uma. 2. 1,5, disse ela. Então sorriu, e por um segundo lembrei que no fundo eu gostava dela quando não estava gripada, gritando comigo. Ela virou-se e ajudou Groover a colocar a canoa na água. No fim das contas, nem tive que controlar a correnteza. Assim que entramos no rio, olhei sobre a borda do barco e deparei com 2 náiades me olhando. Elas pareciam adolescentes comuns, do tipo que se vê num shopping center, só que estavam debaixo d'água. Ei, eu disse. Elas fizeram um borbulhante que poderia ter sido uma risadinha. Eu não tenho certeza. Tinha dificuldades em entender as náiades. Estamos subindo o rio, eu lhes disse. Vocês acham que poderiam... Antes que eu pudesse concluir, cada náiade escolheu uma canoa e começou a nos empurrar rio acima. Seguimos tão depressa que Groover caiu na sua canoa com os cascos para cima. Odeio as náiades, grunhiu Zoé. Um jato d'água subiu na popa do barco e a atingiu no rosto. Demônios! Zoé levou a mão no arco. Ei, interferi. Elas só estão brincando. Malditos espíritos das águas. Elas nunca me perdoaram. Perdoaram você por quê? Ela tornou a pendurar o arco nas costas. Foi há um tempo. Deixa pra lá. Aceleramos rio acima, os penhascos avultando-se de ambos os lados. O que aconteceu com Bianca não foi sua culpa, disse ela. Foi minha culpa. Eu a deixei ir. Imaginei que isso daria a Zoé uma desculpa para começar a gritar comigo. Pelo menos isso a sacudiria e a tiraria da depressão. Em vez disso, seus ombros se curvaram. Não, Percy. Eu a forcei a participar da busca. Eu estava ansiosa demais. Ela era uma meio-sangue poderosa. E também tinha um coração generoso. Eu pensei que ela seria a próxima tenente. Mas você é a tenente. Ela agarrou a correia do seu cesto de flechas. Parecia mais cansada do que eu jamais a vira. Nada pode durar para sempre, Percy. Há mais de 2000 anos eu conduzo a caçada, e minha sabedoria não aumentou. Agora, a própria Artemis se encontra em perigo. Olhe, você não pode se culpar por isso. Se eu tivesse insistido em ir com ela, você acha que poderia ter enfrentado algo tão poderoso que foi capaz de sequestrar a Artemis? Não há nada que você pudesse fazer. Zoé não respondeu. Os penhascos ao longo do rio estavam ficando mais altos. Sombras compridas atravessavam as águas, tornando-as bem mais frias, mesmo com o dia ensolarado. Sem pensar no que fazia, tirei contra a corrente do bolso. Zoé olhou para a caneta e sua expressão era de dor. Você fez isso, disse eu. Quem contou a voz? Tive um sonho a esse respeito. Ela me estudou. Eu tinha certeza de que Zoé ia me chamar de louco, mas ela limitou-se a dar um suspiro. Foi um presente e um erro. Quem era o herói? Perguntei. Zoé sacudiu a cabeça. Não me façais pronunciar o nome dele. Eu jurei nunca o dizer novamente. Você age como se eu o conhecesse. Tenho certeza que conheceis, herói. Vocês, garotos, não querem todos ser como ele? Sua voz era tão amarga que decidi não perguntar o que ela queria dizer. Baixei os olhos para a contracorrente e, pela primeira vez, me perguntei se ela não seria amaldiçoada. Sua mãe era uma deusa das águas? Perguntei. Sim, Pleione. Ela teve 5 filhas, minhas irmãs e eu, as Hespérides.
Essas foram as garotas que viviam em um jardim nos confins do ocidente, com uma macieira de ouro e um dragão que aguardava. Sim, disse Zoé, melancólica. Ladon. Mas não eram só 4 irmãs? Agora são. Eu fui exilada, esquecida, apagada como se nunca tivesse existido. Por quê? Zoé apontou para minha caneta. Porque traí minha família e ajudei um herói. Você também não vai encontrar isso na lenda. Ela nunca falou de mim. Depois que seu ataque a Ladon fracassou, eu lhe dei a ideia de como roubar as maçãs, como enganar meu pai, mas ele levou todo o crédito. Mas, gloob gloob, a náiade falou em minha mente. A canoa foi desacelerando. Olhei à frente e vi o porquê. Ali era o ponto máximo que podiam nos levar. O rio estava interrompido. Uma barragem do tamanho de um estádio de futebol se erguia em nosso caminho. A barragem de Hoover, disse Thalia. É imensa. Ficamos na margem do rio, olhando para a curva de concreto que assomava entre os penhascos. Pessoas andavam no alto da barragem, tão minúsculas que pareciam moscas. As náiades haviam partido com um bocado de resmungos. Não eram palavras que eu pudesse compreender, mas era óbvio que detestavam aquela barragem que bloqueava seu lindo rio. Nossas canoas flutuaram de volta corrente abaixo, rodopiando no curso dos vertedouros da barragem. 221 metros de altura, disse eu, construída na década de 1930. 35 bilhões de metros cúbicos de água, continuou Thalia. Groover suspirou. O maior projeto de engenharia dos Estados Unidos. Zoé nos fitou. Como vós sabeis disso tudo? Annabeth, expliquei. Ela gostava de arquitetura. Era louca por monumentos, afirmou Thalia. Despejava informações em cima da gente o tempo todo, fungou Groover. Uma chatice. Queria que ela estivesse aqui, disse eu. Os outros assentiram. Zoé ainda estava nos olhando de modo estranho, mas eu não ligava. Parecia ironia de um destino cruel que tivéssemos ido à barragem de Hoover, um dos monumentos favoritos de Annabeth, e ela não estivesse ali para vê-la. Deveríamos ir até lá em cima, propus, por ela, só para dizer que viemos. Vós sois louco, concluiu Zoé, mas, de qualquer forma, é lá que deve estar a estrada. Ela apontou para um imenso estacionamento perto do topo da barragem. Então, lá vamos nós, agir como turistas. Tivemos que andar por quase 1 hora antes de encontrar uma passagem que levasse à estrada. Ela surgiu do lado direito do rio. Então caminhamos em direção à barragem. Estava frio e ventava muito lá no alto. De um lado, um grande lago se estendia, rodeado por montanhas desertas e áridas. Do outro, a represa com a rampa de skate mais perigosa do mundo despencava no rio 220 metros abaixo, despejando a água que turbilhonava nas saídas da barragem. Thalia caminhava no meio da estrada, distante das beiradas. Groover ia farejando o vento e parecendo nervoso. Ele não dizia nada, mas eu sabia que farejava monstros. A que distância estão? Perguntei-lhe. Ele sacudiu a cabeça. Talvez não muito perto. O vento na represa, o deserto à nossa volta, o cheiro pode viajar provavelmente por quilômetros, mas está vindo de várias direções. Não gosto disso. Nem eu tampouco. Já era quarta-feira. Faltavam apenas 2 dias para o solstício de inverno, e ainda tínhamos um longo caminho a vencer. Não precisávamos de nenhum outro monstro. Tem uma lanchonete no centro de visitantes, disse Thalia. Você já esteve aqui antes? Perguntei. Uma vez, para ver os guardiões. Ela apontou para a extremidade oposta da represa. Esculpida na parede do penhasco havia uma pequena praça com 2 estátuas, de bronze. Pareciam estatuetas do Oscar com asas. Foram dedicadas a Zeus quando a represa foi construída, afirmou Thalia, um presente de Atena. Havia turistas aglomerados em torno delas. Pareciam olhar os pés das estátuas. O que estão fazendo? Perguntei. Esfregando as mãos nos dedos dos pés, explicou Thalia. Eles acham que dá sorte. Por quê? Ela sacudiu negativamente a cabeça. Os mortais têm ideias malucas. Eles não sabem que as estátuas são dedicadas a Zeus, mas sabem que há algo especial nelas. Quando esteve aqui, elas falaram com você ou algo do gênero? A expressão de Thalia tornou-se sombria.
Percebi que ela estivera ali antes desejando exatamente isso. Algum sinal do seu pai. Alguma conexão. Não, elas não fizeram nada. São apenas grandes estátuas de metal. Pensei na última grande estátua de metal que havíamos encontrado, e que o encontro não havia ocorrido nada bem, mas resolvi não tocar no assunto. Vamos procurar a droga da lanchonete, disse Zoé inesperadamente. É melhor comer enquanto podemos. Grover abriu um sorriso diante da expressão que não combinava com Zoé. A droga da lanchonete? Zoé piscou. Sim, o que isso tem de engraçado? Nada, respondeu Grover, tentando manter-se sério. Umas drogas de batatas fritas cairiam bem. Até Thalia sorriu. E eu preciso usar a droga do banheiro. Talvez fosse o fato de estarmos tão cansados e emocionalmente esgotados, mas comecei a rir, e Thalia e Grover me acompanharam, enquanto Zoé se limitava a nos olhar. Não estou entendendo. Eu quero beber da droga da fonte de água, disse Grover. E Thalia tentava recuperar o fôlego. Eu quero comprar uma droga de camiseta. Eu ria sem parar, e provavelmente teria continuado a rir o dia todo se não tivesse ouvido um barulho. Mu! O riso desmanchou-se no meu rosto. Perguntei-me se aquele barulho seria somente na minha cabeça, mas Grover também havia parado de rir. Ele olhava ao redor confuso. Isso que ouvi foi uma vaca? Uma droga de vaca? Riu Thalia. Não, disse Grover. Estou falando sério. Zoé apurou os ouvidos. Eu não estou ouvindo nada. Thalia me observava. Percy, você está bem? Sim, respondi. Vocês vão em frente. Eu vou em seguida. Qual o problema? Perguntou Grover. Nada, disse eu. Eu só preciso de um minuto para pensar. Eles hesitaram, mas acho que deveriam estar com uma expressão aborrecida, pois acabaram entrando no centro de visitantes sem mim. Assim que se foram, corri até a extremidade norte da barragem e olhei para baixo. Ela estava uns 10 metros abaixo, no lago, mas eu podia vê-la claramente. Minha amiga do estreito de Long Island, Bessie, a vaca-serpente. Olhei à volta. Havia grupos de crianças correndo ao longo da barragem. Muitos idosos. Algumas famílias. Mas ninguém parecia prestar atenção em Bessie. O que está fazendo aqui? Perguntei a ela. Mu! Sua voz tinha um tom de urgência, como se ela estivesse tentando me avisar sobre alguma coisa. Como chegou aqui? Perguntei. Estávamos a milhares de quilômetros de Long Island, centenas de quilômetros distantes do litoral. Não havia como ela ter nadado até ali. E, no entanto, lá estava ela. Bessie nadou em círculo e bateu a cabeça contra a lateral da represa. Mu! Queria que eu fosse com ela. Estava me dizendo que me apressasse. Não posso, disse eu. Meus amigos estão lá dentro. Ela me olhou com olhos castanhos e tristes. Então emitiu mais um mu urgente, deu um salto mortal e desapareceu na água. Hesitei. Alguma coisa estava errada. Ela estava tentando me dizer isso. Pensei em saltar sobre a lateral da barragem e segui-la, mas então meus músculos enrijeceram. Os pelos no meu braço se eriçaram. Olhei para a estrada da barragem, no sentido leste, e vi 2 homens caminhando lentamente na minha direção. Eles usavam trajes de tecido cinza camuflado que tremulavam sobre corpos esqueletais. Passaram por um grupo de crianças, empurrando-as. Ei! Gritou um garoto, e um dos guerreiros voltou-se para ele, seu rosto transformando-se momentaneamente em uma caveira. Ah! Gritou o garoto, e todo o grupo recuou. Corri para o centro de visitantes. Eu estava quase na escada quando ouvi pneus cantarem. Do lado oeste da represa, uma van preta deu uma guinada, parando no meio da estrada e quase atropelando alguns idosos. As portas da van se abriram e mais guerreiros esqueletos saltaram. Eu estava cercado. Subi a escada em disparada e passei pela entrada do museu. O segurança no detector de metais gritou: Ei, garoto! Mas eu não parei. Atravessei correndo a área da exposição e me escondi atrás de um grupo de turistas. Procurei meus amigos, mas não os via em lugar nenhum. Onde ficava a droga da lanchonete? Pare! Gritou o cara do detector de metais. Não havia nenhum lugar para onde ir, a não ser um elevador com um grupo de turistas. Mergulhei lá dentro no momento exato em que a porta se fechava.
Vamos descer 213 metros, disse alegremente nossa guia turística, uma funcionária do parque com cabelos longos e negros puxados para trás em um rabo de cavalo, e óculos de lentes coloridas. Acho que ela não havia percebido que eu estava sendo seguido. Não se preocupem, senhoras e senhores, o elevador raramente quebra. Ele vai para a lanchonete? Perguntei a ela. Algumas pessoas atrás de mim riram. A guia turística olhou para mim. Alguma coisa em seu olhar fez minha pele formigar. Vai para as turbinas, rapazinho, disse a mulher. Você não estava ouvindo minha fascinante exposição lá em cima? É claro. A represa tem outra saída? É um beco sem saída, disse um turista atrás de mim. Pelo amor de Deus, a única saída é o outro elevador. As portas se abriram. Sigam em frente, pessoal, disse-nos a guia. Outro funcionário espera por vocês no final do corredor. Eu não tinha muita escolha senão sair com o grupo. Ei, rapaz, chamou a guia. Olhei para trás. Ela havia tirado seus óculos. Seus olhos eram surpreendentemente cinzas, como nuvens de tempestade. Tem sempre uma saída para aqueles que são espertos o bastante para encontrá-la. As portas se fecharam com a guia ainda lá dentro, deixando-me sozinho. Antes que eu pudesse pensar muito na mulher e no elevador, um tlim veio do canto. O segundo elevador estava se abrindo, e eu ouvi um som inconfundível de dentes de esqueleto castanholando. Corri atrás do grupo de turistas, ao longo de um túnel escavado na rocha sólida, que parecia estender-se para sempre. As paredes eram úmidas e o ar zumbia com a eletricidade e o rugido da água. Saí numa sacada em forma de U, que dava para um imenso galpão. 15 metros abaixo, viam-se turbinas enormes em movimento. Era um espaço muito grande, mas eu não via nenhuma outra saída, a menos que quisesse saltar nas turbinas e ser moído para gerar eletricidade, o que eu não queria. Outro guia falava ao microfone, explicando aos turistas como funcionava o fornecimento de água em Nevada. Rezei para que Thalia, Zoé e Groover estivessem bem. Talvez já tivessem sido capturados, ou talvez estivessem comendo na lanchonete completamente alheios ao fato de estarmos cercados. E eu, estúpido, havia me encurralado num buraco de centenas de metros abaixo da superfície. Contornei a multidão, tentando não chamar muito a atenção. Havia um corredor do outro lado da sacada. Quem sabe não seria um lugar no qual eu pudesse me esconder. Mantive a mão em contracorrente, pronto para lutar. No momento em que alcancei o outro lado da sacada, meus nervos estavam em frangalhos. Recuei, entrando no pequeno corredor, e fiquei observando o túnel pelo qual eu viera. Então, bem atrás de mim, ouvi um ti agudo, com a voz de um esqueleto. Sem pensar, destampei contra a corrente e girei o corpo, brandindo com minha espada. A garota que eu acabava de tentar cortar ao meio arquejou e deixou cair seu lenço de papel. Ah, meu Deus! Gritou ela. Você sempre mata as pessoas quando elas assoam o nariz? A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi que a espada não a havia machucado. Ela a havia atravessado do seu corpo, inofensiva. Você é mortal. Ela olhou, incrédula. O que quer dizer com isso? É claro que eu sou mortal. Como foi que você conseguiu passar essa espada pela segurança? Não passei. Espere. Você pode ver que é uma espada? A garota revirou os olhos, que eram verdes como os meus. Tinha o cabelo castanho avermelhado, ondulado, e seu nariz também era vermelho, como se estivesse gripada. Usava um grande suéter marrom de Harvard e jeans coberto com manchas de hidrocor e furinhos, como se ela passasse o tempo livre espetando-o com um garfo. Bem, ou é uma espada ou o maior palito de dentes do mundo, replicou ela. E por que não me machucou? Bem, não que esteja me queixando. Quem é você? E uau, o que é isso que você está usando? É feito de pele de leão? Ela fazia tantas perguntas e tão rápido que era como se estivesse atirando pedras em mim. Não me ocorria o que dizer. Olhei nas minhas mangas para ver se o casaco do leão de Nemeia havia se modificado de alguma maneira e voltado a ser pele, mas, para mim, ainda parecia um casaco marrom de inverno. Eu sabia que os guerreiros esqueleto ainda estavam me perseguindo. Não tinha tempo a perder, mas fiquei ali, olhando a garota ruiva. Então, lembrei-me do que Thalia havia feito em Westerver Hall para enganar os professores.
Talvez eu pudesse manipular a névoa. Concentrei-me intensamente e estalei os dedos. Você não está vendo uma espada, disse eu à garota. É só uma caneta esferográfica. Ela piscou. Não, é uma espada, seu maluco. Quem é você? Perguntei. Ela bufou, indignada. Raquel Elizabeth Dare. Agora você vai responder as minhas perguntas ou eu devo gritar chamando a segurança. Não, disse eu. Isto é, estou com um pouco de pressa. Estou numa encrenca. Com pressa ou numa encrenca? Os dois. Ela olhou sobre meu ombro e seus olhos se arregalaram. Banheiro! O quê? Banheiro! Atrás de mim, agora! Não sei porquê, mas eu obedeci. Deslizei para dentro do banheiro masculino e deixei Raquel Elizabeth Dare lá fora. Mais tarde, aquilo me pareceu covardia. Também tenho certeza de que ela salvou minha vida. Ouvi os sons retinidos e sibilantes dos esqueletos quando se aproximavam. Meus dedos apertaram-se em torno de contracorrente. O que eu estava pensando? Deixei uma garota lá fora para morrer. Estava me preparando para sair e lutar quando Raquel Elizabeth Dare começou a falar daquele seu jeito metralhadora. Ai, meu Deus, vocês viram aquele garoto? Já não era mais sem tempo de vocês chegarem aqui. Ele tentou me matar. Ele tinha uma espada, pelo amor de Deus. Como é que vocês, seguranças, deixam um lunático brandindo uma espada entrar em um monumento nacional? Puxa vida, ele foi correndo por ali, na direção daquelas turbinas. Acho que pela lateral. Ou talvez tenha caído. Os esqueletos retiniram excitados. Então, ouvi que se afastavam. Raquel abriu a porta. Área limpa, mas é melhor você correr. Ela parecia abalada. Seu rosto estava cinza e suado. Espiei pela esquina. 3 guerreiros esqueletos corriam em direção ao outro lado da sacada. O caminho para o elevador estava livre por alguns segundos. Eu te devo uma, Raquel Elizabeth Dare. O que são aquelas coisas? Perguntou ela. Pareciam esqueletos? Ela assentiu, desconfortável. Faça um favor a si mesma, pedi. Esqueça isso. Esqueça quem me viu. Esquecer que você tentou me matar? É, isso também. Mas quem é você? Percy, comecei a dizer. Então os esqueletos deram meia volta. Tenho que ir. Que espécie de nome é Percy? Tenho que ir. Disparei pela saída. O café estava lotado de garotos desfrutando da melhor parte da excursão, o almoço. Thalia, Zoé e Groover estavam sentados diante de sua comida. Precisamos partir, arquejei. Agora. Mas nós acabamos de pegar nossos burritos, disse Thalia. Zoé se levantou, murmurando uma praga em grego antigo. Ele tem razão. Olhem. As janelas do café percorriam todo o andar de observação, o que nos dava uma linda vista panorâmica do exército de esqueletos que vieram nos matar. Contei 2 no lado leste da estrada, bloqueando o caminho para o Arizona. Mais 3 a oeste, guardando Nevada, todos armados com cacetetes e pistolas. Mas nosso problema imediato estava bem mais perto. Os 3 guerreiros esqueletos que estavam me caçando na sala das turbinas surgiram na escada. Eles me viram do outro lado da cafeteria e bateram os dentes. Elevador, disse Groover. Corremos naquela direção, mas as portas se abriram com um agradável tlim, e 3 outros guerreiros saíram dali. Isso dava conta de todos os guerreiros, menos o que Bianca havia feito em chamas no Novo México. Estávamos completamente cercados. Então Groover teve uma ideia brilhante, tipicamente de Groover. Guerra de burritos! Gritou ele, e atirou seu guacamole grande no esqueleto mais perto. Bem, se você nunca foi atingido por um burrito voador, considere-se uma pessoa de sorte. Em termos de projéteis letais, está lado a lado com as granadas e as bolas de canhão. O almoço de Groover acertou o esqueleto e arrancou-lhe o crânio de cima dos ombros. Não tenho muita certeza do que os outros garotos no café viram, mas piraram e começaram a jogar seus burritos e pacotes de batata frita e refrigerantes uns nos outros, rindo e gritando. Os esqueletos tentavam fazer mira com as armas, mas era inútil. Copos, bebidas e comidas voavam por toda parte. No meio do caos, Thalia e eu atacamos os 2 esqueletos na escada e os lançamos voando para a mesa de temperos. Então, todos corremos escada abaixo, grandes guacamoles passando zumbindo por nossos ouvidos. E agora? Perguntou Groover quando chegamos ao lado de fora. Eu não tinha resposta. Os guerreiros na estrada se aproximavam de ambas as direções.
Atravessamos a rua, correndo, até o pavilhão com as estátuas de bronze aladas, mas isso só serviu para nos encurralar de costas para a montanha. Os esqueletos adiantaram-se, formando uma meia-lua à nossa volta. Seus irmãos do café vinham correndo para se juntar a eles. Um deles ainda estava colocando o crânio sobre os ombros. Outro estava coberto de ketchup e mostarda. 2 outros tinham burritos cravados em suas costelas, e não pareciam nada felizes com isso. Puxaram os cacetetes e avançaram. 4 contra 11, murmurou Zoé, e eles não podem morrer. Foi um prazer viver aventuras com vocês, disse Groover com a voz trêmula. Alguma coisa brilhante vista pelo canto dos olhos atraiu minha atenção. Olhei para trás, para os pés das estátuas. Puxa, exclamei, os dedos delas são mesmo brilhantes. Percy, disse Thalia, isso não é a hora. Mas eu não conseguia deixar de olhar os 2 gigantes de bronze com as asas altas e afiadas como abridores de carta. Eles estavam escurecidos pelo tempo, exceto os dedos dos pés, que brilhavam como moedas novas de tantas pessoas os esfregarem em busca de boa sorte. Boa sorte, a bênção de Zeus. Pensei na guia turística no elevador, os olhos cinza e o sorriso. O que foi que ela dissera? Tem sempre uma saída para aqueles que são espertos o bastante para encontrá-la. Thalia, disse eu, reza para o seu pai. Ela me fuzilou com os olhos. Ele nunca responde. Só dessa vez, implorei. Peça ajuda. Eu acho que as estátuas podem nos trazer alguma sorte. 6 esqueletos ergueram as armas. Os outros 5 adiantaram-se com seus cacetetes. 15 metros de distância. 12 metros. Peça, gritei. Não, disse Thalia. Ele não vai me responder. Agora é diferente. Quem diz? Hesitei. Atena, eu acho. Thalia fez uma careta, como se estivesse certa de que eu havia enlouquecido. Tente, implorou Groover. Thalia fechou os olhos. Seus lábios moveram-se numa prece silenciosa. Eu fiz minha própria prece para a mãe de Annabeth, esperando que fosse mesmo ela naquele elevador, que ela estivesse tentando nos ajudar a salvar sua filha. Nada aconteceu. Os esqueletos aproximavam-se. Ergui contra a corrente para me defender. Thalia erguia seu escudo. Zoé empurrou Groover para trás dela e mirou uma flecha na cabeça de um esqueleto. Uma sombra caiu sobre mim. Pensei que talvez fosse a sombra da morte. Então percebi que era a sombra de uma enorme asa. Os esqueletos ergueram os olhos tarde demais. Um lampejo de bronze e todos os 5 com cacetetes foram varridos do caminho. Os outros esqueletos abriram fogo. Levantei meu casaco de leão em busca de proteção, mas não precisei dele. Os anjos de bronze se interpuseram entre nós e dobraram as asas como escudos. As balas repicavam nelas como a chuva em um teto de zinco. Ambos os anjos abriram as asas como se fosse um golpe de espada, e os esqueletos atravessaram a rua voando. Cara, como é bom ficar de pé, disse o primeiro anjo. Sua voz soava metálica e enferrujada, como se ele não tivesse bebido nada desde que fora feito. Olhe só para os dedos dos meus pés, disse o outro. Santo Zeus, o que esses turistas pensam? Por mais atônito que estivesse com os anjos, estava mais preocupado com os esqueletos. Alguns deles se levantaram novamente, remontando-se, as mãos ossudas procurando suas armas. Encrenca, gritei. Tire-nos daqui, gritou Thalia. Os 2 anjos baixaram os olhos para ela. Filha de Zeus? Sim. Será que você pode dizer um por favor, senhorita filha de Zeus? Perguntou um dos anjos. Por favor. Os anjos se entreolharam e deram de ombros. Até que nos esticar um pouco seria bom, decidiu um deles. E então, um deles agarrou Thalia e a mim, o outro pegou Zoé e Groover, e voamos acima da represa e do rio, os guerreiros esqueletos encolhendo-se até se tornarem minúsculos pontos abaixo de nós, o som de seus tiros ecoando nas encostas das montanhas. E assim, nós concluímos o capítulo 14, com mais um golpe de sorte dessa galerinha aqui. Olha, precisa muita, né? Precisa muita para passar todas essas peripécias. Bom, pessoal, foi um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Continuem conosco,
acompanhando os nossos vídeos. Nós temos novidades toda semana, então ativa lá o sininho se você já não ativou. Lembra de compartilhar para o amiguinho que ainda não conhece, que ainda não teve oportunidade de estar aqui com a gente. E comentem se vocês querem alguma leitura específica. A gente sempre está atrás de sugestões de vocês, que são o nosso público. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui. Até a próxima e tchau!